Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando ao capítulo 16 de Atos. Nós vamos ver aqui a segunda viagem missionária, depois de uma contenda entre Barnabé e Saulo. Barnabé vai para Chipre, junto com João Marcos, ele foi o motivo da contenda. E Paulo vai partir com Silas, um dos profetas enviados pela igreja de Jerusalém. E eles vão para Derbe e Listra. E ali eles vão encontrar Timóteo, né? Timóteo é filho de uma judia, mas de um pai grego, não era circuncidado. Então, como a viagem deles envolviam muitos judeus, Paulo decide circuncidá-lo. Mesmo sabendo que não era necessário isso, Paulo faz isso para que não tenha inconvenientes. Mas isso não vai impedir que os convenientes batam a porta de Paulo. Amém? E é interessante que eles querem anunciar a palavra de Deus, vão chegar à província da Galácia, mas vão ser impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja bem, um homem guiado pelo Espírito, ele pode ser levado pelo Espírito a pregar a palavra, mas a Bíblia mostra também que ele pode ser levado a se calar, guiado pelo Espírito para não anunciar a palavra. Existe tempo para todas as coisas e o homem guiado pelo Espírito ele precisa discernir tanto o tempo como o modo de fazer todas as coisas. Diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aqui não narra como o Espírito de Jesus não permitiu, mas talvez não aberto a porta, talvez não trazendo paz ao coração de Paulo. De alguma forma o Espírito de Jesus bloqueou para que eles não fossem adiante, porque Deus tinha algo para fazer através daqueles apóstolos, e não ficar somente naquela região, mas passar o mar, amém? E chegar até a Filipos. A visão, ele vai ter uma visão em Trode, e ele vai ver um varão com vestes da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo discerne, depois daquela visão e daquele sonho, que o Espírito de Deus estava querendo que eles fossem mais adiante. Eles não ficassem somente naquela região, mas fosse a Europa, amém? E Paulo, ele, através dessa visão, ele vai navegar de Trode e vai chegar até a Samotrace. No dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos. Filipos era uma cidade interessante e era uma cidade macedônica, porque Paulo vai ter grande consideração por essa igreja. Amém? Vai escrever a carta aos Filipenses, uma carta que Paulo escreve da prisão, mas escreve cheio de alegria. Era uma igreja que comunicava muito com Paulo no que diz respeito a dar e a receber. E Paulo tinha um grande apreço por aquela cidade, amém? Eles ficam ali em Filipos, Era uma colônia romana e ficaram alguns dias naquela cidade. No sábado eles foram a um lugar perto do rio, onde julgavam haver um lugar da oração, por ser uma cidade macedônica. Existia a sinagoga, mas existia lugares onde as pessoas também se dedicavam a orar, e geralmente era perto das águas, como eu estou aqui. Então ele busca um lugar da oração, e quando chega ali, ele vai levar a palavra de Deus, amém? E diz que, versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o seu coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E é interessante, eles vão ficar hospedados na casa dessa mulher, com certeza uma mulher de posses, porque ela era vendedora de púrpura, amém? Era uma mulher que iria também ser uma grande financiadora do ministério de Paulo, e que deu favor a eles, Versículo 16 diz, e aconteceu que nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem, ela era uma escrava daqueles homens. E através desse espírito de adivinhação, ela dava grande lucro aos seus senhores. E ela vai falar
Esses homens estão aqui anunciando o caminho de Deus, mas Paulo percebe no seu espírito em um dado momento, depois daquela mulher ter feito aquilo por muitos dias, que aquilo não estava certo. E ele dá uma voz de comando. Ele dá uma voz de comando expulsando o espírito de adivinhação daquela mulher. E como os seus senhores vendo que ela não tinha mais aquele espírito, é como se tivesse danificado a propriedade deles. E eles levam Paulo e Silas até os magistrados. Os magistrados vão açoitá-los sem ter um julgamento. Vão colocá-los na prisão e vão colocá-los no cárcere interior. É interessante. Os apóstolos poderiam ficar revoltados, tristes, abatidos, mas eles ficaram, foi ainda mais felizes por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. E o texto vai dizer aqui, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eis que de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja bem, há uma demonstração aqui do poder de Deus sobre estes homens chamados Paulo e Silas. Eles estão louvando a Deus, eles estão exaltando a Deus, presos. De repente, irmãos, um terremoto abala aquela prisão, mas somente as portas é que são abertas, os grilhões é que caem e eles ficam soltos. O carcereiro angustiado, saindo na noite e vendo que as portas das prisões estavam abertas, ele vai se matar porque ele sabia o que os romanos iriam fazer com ele e com a sua família. Mas Paulo grita para ele: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E ele pede tipo uma lamparina, uma tocha, entra, vê, e ele se prostra diante de Paulo e Silas e diz: senhores, o que eu devo fazer para receber a vida eterna, para ser salvo? E Paulo diz, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E ele foi salvo, porque ouviu a palavra do Senhor, porque creu no Senhor Jesus Cristo. E é assim ainda hoje que nós somos salvos. Eu lembro da minha salvação, ouvindo a palavra de Deus. Deus tocou a minha vida de uma forma maravilhosa. Acredito que assim tenha sido com você também. Mas nós precisamos não somente crer no Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos ouvir a palavra da pregação. Nós precisamos estar atentos a essa palavra que arde no nosso coração, que fala conosco diariamente, e precisamos ser guiados por esta palavra, precisamos ser guiados por esse Espírito. Amém? Então, quando o carcereiro recebe as cartas dos magistrados dizendo que eles podem ir embora, Paulo vai usar de uma prerrogativa que ele tinha por ser um cidadão romano. E ele disse: olha, eu fui julgado injustamente e não vou sair assim porque eu sou cidadão romano. E quando Paulo avisa aos magistrados que ele era um cidadão romano, o temor caiu sobre todos eles. E eles foram até Paulo, e lhe rogaram com súplicas, pedindo para que eles fossem embora da cidade. O versículo 40 diz: e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Sempre quando Deus manifestar o seu poder na vida de alguém, vai haver alegria, vai haver libertação e vai haver conforto. Amém? Eu espero que essa palavra possa encontrar na sua vida e trazer essas manifestações de alegria, de libertação e de conforto. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Este é o vídeo comentado de hoje do capítulo 16 do livro de Atos, nessa nossa jornada Relógio de Oração. Queria pedir para você compartilhar e convidar pessoas para entrarem no Telegram e participar dessa jornada. Ontem à noite eu lancei uma enquete lá e eu espero que você resolva. 2020 está às portas e nós precisamos começar já a nos planejar e a nos preparar para essa década que vai começar, e eu creio que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Então que Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.